Por muitos anos, a pecuária extensiva foi praticada na Amazônia. A adoção de tecnologias não era estimulada, e sempre que a produtividade caía, surgia a demanda por novas áreas. A atividade tinha uma produtividade baixa, com poucos animais ocupando grandes áreas. Mas com o tempo, isso tem mudado. O aumento da produtividade na pecuária passou a ser mais importante para o crescimento da atividade do que a abertura de novas áreas. Tem vários estudos mostrando que a área aberta no Brasil e na Amazônia especificamente, ela é mais que suficiente para aumentar várias vezes a produção. Você não tem que abrir novas áreas. Você precisa sim, nessas áreas que já são abertas, usar de novas tecnologias e usar de tecnologias que já existem. O Código Florestal, aprovado em 2012, manteve os 80% de reserva legal para todas as propriedades com florestas localizadas no bioma da Amazônia Legal. Em menos de 30 anos, a lógica no bioma mudou de ocupação para conservação. E isso é um desafio para os nossos produtores rurais. Se a sua área de pecuária está reduzindo, você tem duas soluções. Ou você corre atrás de novas áreas, ou ele vai ter que melhorar a sua produtividade. Como? Com vários tipos de tecnologias. A intensificação da produção na pecuária ajuda a diminuir a pressão sobre a floresta, pois aumenta a produtividade das áreas já abertas. Isso pode ser feito com mudança no manejo do gado, com piqueteamento e o manejo rotacionado do pasto. Assim, o gado aproveita melhor as áreas de pasto disponíveis e ganha peso mais rápido. Isso, associado à reforma de pastagem, ajuda na recuperação do solo e aumenta significativamente a produtividade de carne por área, contribuindo para uma diminuição no tempo de abate. O que está na cabeça da maioria dos produtores é só ir desmatando e jogando capim. Ele faz 4 cercas, um quadrado, e ali dentro aquele gado vai viver a vida inteira ali dentro. É o que acontecia comigo. Seu Zé é um pequeno produtor de leite do estado do Acre. Ele fez uma parceria com um técnico da Secretaria de Agricultura para intensificar a produção. Desde o princípio eu não acreditava nisso não. Mas com calma e com jeito nós conseguimos fazer essas mesmas vacas de 3 litros de leite passar para 6, 5,5, 6. É o que eu tenho hoje no curral. Eu tenho 26 vacas no curral ordenhando. Eu tirei hoje 140 litros de leite. Eu atingindo ali 100 litros de leite dia. Você imagina se eu conseguir colocar aquelas 16 hectares com a mesma produção dessa uma do projeto que eu tenho, o que eu quero mais de mexer nessa mata? O que entrou na minha cabeça hoje é isso. Não é o tamanho da propriedade que vai fazer a produção. O que vai fazer a produção para mim é a qualidade do meu trabalho. A partir do momento que o produtor começar a fazer as anotações zootécnicas e econômicas, eu acredito que aí sim ele vai conseguir enxergar quais são os problemas na propriedade dele. Mas ele só vai fazer isso se tiver um técnico capacitado, próximo a ele, e ele tiver vontade. A adoção de tecnologias também pode e deve ser feita em propriedades maiores. O Sr. Luiz Augusto vem trabalhando com pecuária intensiva há muitos anos e hoje é um exemplo de produtor que consegue manter sua produtividade alta ano a ano sem partir para a abertura de novas áreas. Eu acredito muito no efeito multiplicador, no efeito demonstrativo. Eu acho natural que o homem procure melhorar. Eu acho instintivo isso. Quem chegou no nível de tecnologia, quem chegou no nível de produção, são normalmente pessoas que buscam conhecimento. Quando busca esse conhecimento, você está trabalhando conhecimento também nos vários aspectos da sua vida social. E hoje percebe-se claramente que a sociedade não quer ampliação de pastagem. E a legislação, se não isso bastasse, a legislação é bastante forte. No sistema de pecuária intensificada, o custo de produção por arroba de carne cai em torno de 20%. Numa área intensificada, o aumento da produtividade chega a 200%. E o aumento da lucratividade pode chegar a 300%. Mas os benefícios não são só para o agricultor. Então, a média brasileira de abate, um boi é abatido com 4 anos e meio. Se você conseguir que esse boi, em vez de ser abatido com 4 anos e meio, você fazer ele ser abatido com 2 anos, você já reduziu a emissão dele pela metade. Intensificar a produção também é sinônimo de desenvolvimento limpo.
com redução de emissões de gases do efeito estufa que aquecem o planeta. A emissão por quilos de carne no sistema intensificado é 48% menor do que no sistema tradicional. Pois é, cuidar do pasto e da alimentação dos bois torna o animal mais eficiente também sob o ponto de vista das emissões. Um estudo do IPAM focado no Acre mostra que se o rebanho bovino crescer a uma taxa de 2,2% ao ano e nada for feito em termos de intensificação, o desmatamento para acomodar este gado até 2021 seria de 470 mil hectares. Mas se metade das áreas de pasto do estado adotarem práticas mais intensivas, a produção pode crescer na mesma proporção, só que sem novos desmatamentos. A pecuária é uma atividade muito importante em um mundo que demanda cada vez mais proteína animal. Aliar as emissões evitadas da pecuária bovina à política nacional de clima é um exemplo de relação de ganha-ganha. Mas para mudarmos de vez o cenário de produção na Amazônia, o produtor precisa de ajuda para que suas decisões sejam informadas. Precisa também de acesso à assistência técnica de qualidade, além, é claro, de crédito. É necessário também segurança jurídica para que o produtor invista na propriedade. Essa segurança se dá com a regularização fundiária e ambiental. Nós podemos fazer produção dentro do que a legislação diz. É 20%, então intensifica, o crédito está garantido, o técnico está habilitado e capacitado. Tudo isso, o produtor querendo, ele consegue produzir. A gente nunca vai respeitar o verde enquanto a gente estiver no vermelho. O produtor precisa de renda, o produtor precisa ser economicamente viável. Ganha o produtor porque aumenta a renda, ganha o Brasil e o clima porque a gente consegue cumprir nossas metas, consegue evitar mais emissão de gases e, acima de tudo, ganha a sociedade, que busca por uma melhor qualidade de alimento e por um alimento onde você não tem que fazer nenhuma troca perversa entre mudança climática e um alimento melhor.